Ali vem 10 cavalheiros, Serafina, Dona Teodora, a cada cavalo uma sela, cada sela uma senhora, cada senhora 10 dedos, cada dedo uma história. As mulheres demonstram maior interesse em pesquisar a temática de relações raciais. Quem afirma isso é a pesquisadora Petronilha em seu trabalho intitulado Educação das Relações Étnico-Raciais nas Instituições Escolares. E os campos mais pesquisados ou de maior interesse é sobre a perpetuação do racismo em ambientes escolares, preconceito racial, relações étnico-raciais entre alunos e professores, o desempenho escolar e trajetória desses alunos nas escolas, o preconceito racial e identidade, implantação das diretrizes curriculares nacionais para a educação de relações étnico-raciais, entre outros. Eu sou da mesma cor que ela e eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista, que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual, mas não percebem isso. O plano intitulado Rosenberg, de 2014, considera que as desigualdades entre brancos e negros no acesso a bens sociais se deve ao racismo da sociedade brasileira. Esse racismo que configura a adoção da ideologia de superioridade natural dos brancos sobre os demais. Notando que, sobre os negros, o racismo se manifesta de forma aberta e velada, por meio de expressões que qualificam os negros como inferiores aos brancos. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. A associação entre ser negro e ser pobre é frequentemente confirmada nos diversos artigos analisados pela pesquisadora. Há artigos que apontam o uso de estereótipos raciais por meio de apelidos e ofensas que depreciam e desqualificam os povos negros e indígenas nas relações entre estudantes de diferentes níveis de escolarização. Outra constatação importante é de que a ação mais comumente utilizada para combater o racismo nas escolas é o silenciamento, por parte dos professores, equipe pedagógica e direção das escolas. Ao tratar do fracasso escolar, argumentam Soares e Aves, de 2003, que há um recorte racial e social, pois quando as condições sociais são as mesmas, ainda assim os negros são os que apresentam um índice maior de fracasso escolar. Em síntese, a análise dessa produção acadêmica científica sobre a educação vem centrar em questões relativas a manifestações de racismo, etnocentrismo e outras discriminações. Mostrou que o maior avanço nesse processo foi o do reconhecimento de manifestações e consequências do racismo, do etnocentrismo e de outras discriminações na vida dos alunos e de seus professores, não só dos negros, mas também dos não negros, bem como na organização e funcionamento de instituições educacionais. Pergunta muito norteadora é de como que tu começou a ter noção, assim, qual foi o teu primeiro impacto com uma pessoa negra na tua sala de aula? O que tu olhava, o que tu sentia? Cara, eu acho que quando a gente vai pensar em questão de racismo estrutural, de coisa, as pessoas pensam muito no macro, não no micro, não nas pequenas coisas do cotidiano.
Mas eu lembro nitidamente, assim, as primeiras noções que eu tive de algum tipo de segregação, de separação, eram as coisas bestas que tinham na escola, como, por exemplo, sabe, o concurso de quem era o garoto, a garota mais bonita da sala, essas coisas. Eu lembro que, coincidentemente, né, eram as pessoas de pele mais clara, com um aspecto mais padrão, e quando eu digo padrão, eu digo essa visão mais europeia, menos regional, o menos regional possível. Quanto menos a pessoa aparentasse ter raízes locais, né, inclusive questão de gosto musical, né, tinha muito briga com músicas que pudessem ser consideradas marginalizadas na infância. Então, são essas pequenas coisas que tu vai percebendo, que tu vai amadurecendo e tu percebe, era isso que queria dizer, então. Mesma coisa comigo, por exemplo, conforme os estudos com a disciplina, conforme esse conhecer dos termos, né, conforme esse conhecer essa relação étnico-racial, que eu pude relembrar que logo no meu início do ensino fundamental 1, eu tive muitas reações mesmo racistas. Por exemplo, eu tinha uma menina que é minha amiga até hoje, que ela no primeiro dia de aula eu vi ela com tranças raiz, né? Uhum. E eu achava, meu Deus, eu acho que essa menina ela é doida. Assim mesmo, sabe? Esse tipo de fala. E conhecia os apelidinhos, né? Então eu olhava assim, eu falava, me lembro que a minha tia, ela é negra e eu chamava ela de Preta Gil. Tô sempre querendo colocar paradigma, assim, sempre querendo ter essas brincadeiras que acabam sendo naturais. Inclusive alimenta a questão do estereótipo, né? Vem essa pequena construção porque o cabelo da pessoa não tá arrumado se ela tem um afro mais protuberante, é a forma de se vestir, é o formato da boca, são essas pequenas coisas. Quando a gente vai pensar numa questão de estruturação da imagem da pessoa, sabe, do autoconhecimento, da autoaceitação, é nas pequenas coisas que o racismo estrutural vai tentando diminuir, né, as pessoas, isso no ambiente escolar, né, ainda mais porque criança não tem uma consciência desse tipo de coisa, então é um negócio bem, bem pesado, bem terrível. Eu lembro de amigos que sofriam com piadas bem, sabe, pesadas, né? Porque, por exemplo, a gente chega no ambiente escolar, como tu disse, os mais bonitinhos são os que têm estereótipos europeus. É o menino branquinho. Branquinho, olhos loirinhos. É o que se veste com roupa de boy. Isso. E com isso até mesmo questão de classes sociais, né? Sim. E fora a questão de aceitação, porque o que a gente teve de exemplos de quando era criança, de uma criança que era claramente afrodescendente, que era negra, falando, não, eu sou pardo, eu sou moreno. Moreno é cor de cabelo, pelo amor de Deus. Isso, tentando sair um pouco, É uma questão de aceitação. Ou pessoas que tinham traços indígenas, ou que eram de pele retina, que diziam que eram brancas, né, porque era um pouco mais, um pouco menos de melanina, justamente por uma questão de não aceitação. Não é nem questão de aceitação em grupo, é de não aceitação consigo mesmo. Sabe, é complicado. E seguindo nos segmentos escolares, até mesmo quando chega no ensino fundamental, até médio, já se começa a marginalização, né? Por exemplo, se uma pessoa é preta, a gente já pensa, né, se é um menino, a gente já pensa que ele é marginalizado, que ele é marginal, né? A gente marginaliza essas situações, então é uma situação bem complicada. E a gente compreende que, por exemplo, esse projeto do Vivências Negras, as nossas disciplinas na Unifap, né, em que traz essa discussão, essas abordagens, é muito bom. Só que, porém, infelizmente, isso não se tem um trabalho na educação básica, né? Não se tem muito educação infantil, se pode até começar na educação infantil, ou mesmo na educação do ensino fundamental. Então, infelizmente, a gente se tem a gente já vem carregado e a gente só vem desconstruir isso quando se tem a possibilidade de estudar, ou até mesmo quando se quer estudar no ensino superior. Então, tem que haver, nós temos a lei, né, que traz essa obrigatoriedade de trabalho em sala de aula para se conscientizar, problematizar, né, discutir, mostrar, abordar, né, todas essas questões, que são questões mesmo, problemas, e que se tem no meio do ambiente escolar, né, tanto para os discentes quanto para os docentes. E é esse que é o objetivo do projeto, trazer essa discussão. Então eu acho que são pequenas coisas, pequenos debates que eles precisam ter quase cotidianamente, né, para a construção de uma sociedade mais esclarecida, menos ignorante, menos racista, e que segregue menos, e que apague menos a sua própria história, as suas próprias raízes. E até mesmo é uma questão de conhecimento para a nossa história. A nossa história é regional, é isso, né, que eu ia falar, é o apagamento da própria história. Pelo amor de Deus, a gente é mapaense. As raízes da nossa história
as culturas dos povos originários, dos povos indígenas e a população negra, a população afro-brasileira, africana, enfim. Que nós temos grande participação na culinária, na música, fisicamente, né? Então há grande necessidade mesmo de debater, de se conscientizar, de aprender, né? E esse aprender é principalmente no meio escolar. Os professores precisam ter esse debate em sala de aula, precisam se aprofundar, com toda certeza precisam estudar, né? Ter esse debate também, que é muito importante entre eles, ter no currículo, né? Porque além disso, a educação étnico-racial ela é interdisciplinar, né? Ela é uma linha que perpassa por tudo. Essa é uma questão. Quando alguém fala, vamos estudar sobre os povos originários, sobre os povos africanos, né? Eu nem gosto desse termo originário, mas enfim. Ele pensa, eu vou estudar um pouco de história. Não, você vai estudar um pouco de história, de geografia, vai estudar um pouco de medicina, né? Quando a gente for entender as estruturas da sociedade, você vai estudar a filosofia dos povos, a sociologia, sabe? É uma amálgama de uma coleção de riqueza cultural que ela transcende o estudo histórico.